Olá, caros internautas. Você que está de olho no vestibular de 2016, ou talvez não, só por curiosidade, iremos falar um pouco do conto O Burrinho Pedrez, que está presente na obra de Sagarana de Guimarães Rosa. Sagarana é uma das grandes narrativas de Guimarães Rosa. Ele apresenta 9 contos e, como vocês podem ver, essa é a última edição do livro. Bem, o livro apresenta influências de fábula, que por sua vez apresenta um momento de humanização do animal, no caso do burrinho Pedrez. Um dos grandes autores de fábulas seria La Fontaine. Nas obras de Guimarães Rosa é possível observar um clímax, um momento de conflito, um momento crucial da história. No caso, seria a travessia do córrego da fome. Também é possível observar traços de misticismo, que remete a mito, e os mitos apresentam sempre uma lição de moral, que é para entreter o leitor. E a gente também pode observar no córrego da fome um traço que remete a uma impossibilidade de transpor a fome. Por isso, córrego da fome. Então, eu vou aqui começar pelo resumo. O resumo da obra, então, ela começa assim. Na fazenda de Tampa, do Major, estava sendo organizada uma grande comitiva para levar dali centenas de cabeças de gado. E para isso foram designados 12 vaqueiros. Desses, cada um pegou o cavalo que queria e tal, e aí acabou sobrando o burrinho. Ninguém queria um burrinho. O burrinho ali era um ser que era visto como fraco. Além de tudo, ele era velho. Então era um animal ali que ninguém queria. Ele era pequeno, frágil, velho. Por que você ia pegar um burro ao invés de um cavalo? Mas acabou sendo escolhido pelo Major, tinha que pegar e acabou. Então, o Major falou, bom, o animal é frágil, o que eu vou fazer? Pegou e colocou o menor de seus vaqueiros, aquele que parecia ser o mais compacto, menor, leve, e colocou ali para não agredir a saúde do animal, o tal do manico. Então, os vaqueiros ficavam, conta uma história, conta uma história. Então o vaqueiro chamado Raimundão acaba contando uma história, por exemplo, quando o boi mata um menino de uma outra fazenda, e aí todo mundo fica doido e tal. Então eles gostam de contar a história, Raimundão conta mais ao longo do percurso. Eles saem dali. Enquanto isso, acontecia uma segunda narrativa. A primeira a gente pode caracterizar como a do burrinho, a segunda, essa que eu vou contar agora, fiquem atentos, seria o conflito entre Badu, mais um vaqueiro, e Silvino, o outro vaqueiro. O Badu era um novo, ele estava ali há apenas 2 meses, e ele chegou causando, ele chegou e ficou com a mulher do Silvino. Silvino planejava uma vingança daquelas. Silvino achava que o único jeito de vingar isso daí era matando o Badu. Só que eles estavam ali e eles tinham que conviver. Então ele apresenta em toda a viagem tentativas de matar de qualquer jeito o Badu. Só que às vezes, Major, ele cuidava disso e pedia para que outros dos vaqueiros preservassem a saúde ali do Badu, então ficassem distraindo, falando, não, chega, para com isso, tal, com o Silvino. Mas também apresenta muito destino, então estava ali aquele plano do Cebolinha muito bem armado e infalível, não dava certo. Eles passam pelo córrego da fome, que já foi dito, conseguem transpô-lo pela primeira vez, porque ele estava cheio, mas o Major e sua cautela observam e pensam que daria para atravessar e dá. Atravessam, deixam os bois do outro lado, na volta param num vilarejo. Nesse vilarejo eles fazem a maior zona, bebem a noite toda lá, fazem a maior algazarra. Nessa, Badu acaba se descontrolando e ele fica mais bêbado que os outros. O resto vai embora por também ali picuinha, ele era o mais novo, queriam causar com ele, deixaram ele para trás, falaram, você vai no burro, deixaram o burro para ele. O burro nada tinha a ver com isso, ali pro burro tanto faz, só que ninguém queria ir com o burro, achavam isso um maior desaforo. Ele vai no burro, a comitiva vai embora e ele fica para trás. E o burro já era um pouco mais lento, acaba ficando. Eles ficam. Lá na frente, na comitiva, chegam de novo ao rio. Só que dessa vez o rio estava mais alto e a maré estava mais forte. Eles pensam, bom, o que a gente pode fazer? Vamos esperar a chegar Badu com o burrinho. O burrinho, por sua natureza, sabe se dá ou não para transpor, porque ele não vai arriscar sua vida. Se ele conseguir, se ele for, ele não vai morrer por isso. Então daria pra gente atravessar, porque a gente tá com o cavalo, é maior, mais forte, tem que dar. Então ficou esperando. O burro chega
e não apresenta nenhuma resistência, vai direto. E tava nisso carregando o Badu bebaço no dorso. Ele vai, atravessa devagar, no seu passo. Tudo que o burro queria era só chegar, dormir, descansar, comer. Era continuar com sua vida pacata. Ele tudo que pensava era chegar lá do outro lado. Então ele aparece e vai devagar. Os caras falam, pô, vai dar. E todo mundo vai atrás dele. Eles não tinham ideia de quanto a correnteza estava forte. Eles vão, a correnteza muito forte acaba levando todos os cavalos. Francolin consegue se agarrar ao rabo do burro que estava atravessando vagarosamente, não deu certo. O burro continuava com sua esperteza, ele não lutou contra a maré, deixou levar um pouco mais para baixo do rio e conseguiu transpor um pouco mais à frente. Então aí ele atravessou, ele nem sentia que Francolin estava amarrado ao seu rabo e tudo deu certo. Ele chegou na fazenda, comeu e se deitou no meio das duas vacas. Como já foi dito, ele é uma fábula porque apresenta a humanização do bicho. Ele é um animal que sabe das coisas, que tem sentimentos. Os personagens, especificando cada um. O burro, ele é o principal personagem, é onde a narrativa está focada. Ele personifica a cautela, é aquele que sabe dosar bastante as coisas. Ele é humanizado porque ele tem características de humanos, por exemplo, a cautela. Seu nome se retrata, não sei se vocês já jogaram, Truco. Truco tem 4 manias, que seriam as cartas mais valiosas. Dessas seria o Zap, 7 Copa, Espadilha e o 7 de Ouros. O 7 de Ouros seria das mais fortes a mais fraca. Aquela que ninguém quer, mas é melhor ter. E ele tem experiência e sabedoria quanto à natureza, porque todo mundo espera sua chegada para ver se daria ou não para atravessar o rio. Sua esperteza, sua velhice. Agora o Major. Ele é aquele senhor bruto. Ele é dono de tudo ali, ele é quem tem o dinheiro na região. Então ele intimida os outros. Ele manda e desmanda o que ele quiser. Ele é bem-humorado e trata bem aqueles que estão à sua volta, os vaqueiros, faz piadas, participa das conversas. Representa a ignorância, porque ele não sabe escrever, ele ordena os outros a fazer. Mas mesmo assim, ignorância não quer dizer que ele seja totalmente a parte das coisas. Ele é ignorante para aquilo que a gente chama de inteligência, como pode dizer, escolar. Mas como a gente já viu na história, ele percebe que ali no rio não daria para atravessar e age com cautela. Ele é rico e burro no mesmo aspecto. E ele tem uma apreço pelo burro, porque ele acaba acolhendo o burro, mesmo quando esse já teve outros donos, já estava velho e ficava mais ali encostado e ele acaba escolhendo para participar da empreitada. Manico é aquele que eu falei que vai na primeira parte da viagem no dorso do burro, por ser pequeno e leve. Ele escapa da morte por medo, ele não chega a atravessar o rio. Então a gente pode dizer que ele é safo porque ele dá uma desculpa que está com gripe, que é melhor ali ele não atravessar, não colocar sua vida à prova. Francolin, ele é o braço direito do Major, amarra cachorro, aquele que o Major ordena para que ordene os outros. Ele é o orientador do vaqueiro, aquilo que o Major fala para ele passa para frente. E ele é um sobrevivente, aquele que foi amarrado no rabo do burro enquanto golfinhava. Raimundão é o contador de histórias, ele é leal ao Major e ele também distrai ali os outros vaqueiros. Esses últimos agora, eles já são mais secundários, eles apresentam, tirando Badu e Silvino, eles apresentam uma maior simplicidade. Então, Zé Grande parece pouco, ele é corajoso por ser o líder e o guia. E com seu berrante, ele chama atenção. Silvino e Badu, a história à parte, a segunda narrativa. Silvino é o traído da história, é aquele que planeja a vingança durante toda a viagem e acaba não conseguindo, morre antes. Por causa do destino, você vê que a vingança não deu certo. Badu é o integrante novo do grupo que chegou causando, chegou e traindo e chegou vivo do outro lado, né? Bom, agora com relação ao tempo e espaço do nosso conto, toda a história se passa no interior mineiro e o conto se dá num espaço entre a fazenda da Tampa, do Major Saulo, até a região do córrego e do vilarejo, onde eles repousam e descansam após a travessia do córrego da Fome. Bom, podemos dizer que a região é composta de pessoas simples, estamos falando aí dos vaqueiros, porque os mesmos sem os bois são uma representação do que seria algo como o corpo sem uma alma. Eles são totalmente dependentes dessa vida relacionada aos bois.
O fato deles serem simples não significa que eles são miseráveis, pelo fato de que há uma fartura de vegetação e de alimentos. Tanto na travessia do Córrego da Fome, onde na travessia podemos observar que várias frutas caem sobre o rio, e no próprio vilarejo onde eles chegam, onde eles comem e bebem. Bom, podemos dizer que o tempo do conto é o tempo cronológico, pois os fatos ocorrem de acordo com o passar do dia, com a ocorrência de flashbacks que ocorrem quando Raimundão, principalmente, relata as histórias, como já foi dito anteriormente, do caso do boi que matou o garoto numa fazenda. Bom, o conto também apresenta um regionalismo universal, pois os fatos que ocorrem não se limitam a uma região específica, no caso o interior mineiro. São fatos que podem ocorrer em qualquer lugar do planeta e não são totalmente focados em uma região específica. O conto apresenta a narração em terceira pessoa. Quando a gente repara que no começo ele fala, era uma vez o burrinho Pedrez. A gente pode dizer que é um conto que não tem uma data específica, não apresenta contexto com a história. A gente pode usar o que acontece no conto como a burrice humana, a teimosia, a não respeitar os mais velhos, até hoje. É uma coisa que é característica humana. E a gente fala que ele é real e irreal porque o burrinho está na metade, ele é a barra do real com o irreal. Ele é real na parte de que um burro, ele é um bicho que a gente pode dizer que consegue, mesmo não aparentando, ter uma força extraordinária. Ele é aquele que já é conhecido aqui no interior do Brasil por conseguir ficar muito tempo sem água e andar. Ele é forte, resistente e sim, traz uma sabedoria. Só que ele é irreal ao ponto que ele atravessa aonde um cavalo não atravessa. Ele corre com a água no peito e consegue atravessar, assim, mostrando que é mais uma lição de moral. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Vocês. Ô, você que tá dando zica. O cara tá, mano, Sabe comigo, deixa eu. o cara... Quem ficou atrás? Ninguém nem viu. Tá. Tá gravando direto isso? Tá. Ah, tá, que bom. Isso vai ser... Ixi! Ah, que maravilha, vai. Tá fome, cara, vai. Tá, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros internautas. Você que está de olho no... Tá, Eu não consigo olhar. não olha aí. Bora. Pelo amor de Deus! Tá, vai. Vocês que estão de olho... Vocês que estão de olho... Mano, Foda-se. Sim, você tá causando. Quer um gelo pra chupar, pra... Não, tem gelo aqui, eu juro. Se você quiser... Amor de Deus. Nem olha pro Rodrigo. Faz assim, cara baixo. Você quer que eu conte quando você fala o quê? Oi? Conta quando você fala o quê? Um dia eu vou estar... Nós iremos... Tá, então eu não vou falar isso, beleza? Não, continua aí, continua daí. Vamos continuar. Foco na missão. Foco na missão. Eu não vou... Vai, ô Vini, pelo amor de Deus, mano. Ajuda, colabora, meu. Colabora. Aqui é só você quiser meter o louco, vai. Mano, não, eu tô esperando que vocês, tá vendo? Eu vou ficar assim, ó, de boca aberta, mano. Tá dando Silvino, velho. Tem um vingado. Um dos autores de fábulas é o autor La Fontaine. La Fontaine. Como que é assim? O cara, eu tava esperando, mano. Tá, não, continua. Assim, Já gravou tá. tudo, tá bom. La Fontaine. Vai, mostra aqui. Ele é aquele que vai à frente da vaquejada, da toda comitiva. Parte vaquejada, você sabe o que é. Vaquejada, apoiada, né? Vai. O tempo do conto é o tempo cronológico, o tempo que obedecem às leis do relógio. Nossa, que ridículo que foi isso, pelo amor de Deus, peraí. Nossa! A gente pode dizer que aqui é Linearidade. a linearidade do tempo e espaço. Ixi, velho. Bom, o conto também apresenta o regionalismo universal que se... E eu espero que vocês me desculpem pela má interpretação, ou interpretação, pelos erros de gravação, assim, que a gente... Você quer começar de novo, é isso?
Quer começar? Não, peraí. Tá, vai, Rodrigues. Pedrez, que ele é o nosso personagem. Obrigado, personagem. Valeu. É isso aí. Valeu. Personal. Vai chegar o cara monstro. Valeu, personal.